Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é geoturismo. Então, vamos trabalhar com esse conceito que é bastante recente dentro do estudo das ciências naturais, dentro das geociências. Antes disso, para chegarmos ao geoturismo, é importante a gente relembrar o conceito de turismo, pois o turismo deve ser entendido como um veículo para a conservação de ecossistemas, paisagens, valores, tradições e culturas locais e regionais, considerando como fator determinante para a inserção de grupos e comunidades receptivas em sua cadeia produtiva. Lembrando sempre que o turismo é uma atividade econômica, portanto, objetiva o lucro, com certeza. Deve-se buscar a manutenção da biodiversidade e a promoção da cultura, a valorização da população, conhecimentos, práticas e valores étnicos e a preservação das populações tradicionais e sua inserção na economia. Então, tá faltando aqui alguma coisa, e essa alguma coisa é o que nós vamos trabalhar, pois essa definição de turismo não traz nenhuma menção, nenhuma referência ao patrimônio geológico, geomorfológico, ou seja, ao geopatrimônio. Vamos trabalhar com isso no vídeo de hoje. Então, tem-se uma ideia também, né, de diversas fases do turismo. Hoje nós estaríamos no pós-turismo, né, que está relacionado à pós-modernidade. E esse período se caracteriza fortemente pela transformação da oferta turística. E essa transformação só é possível pelas inovações tecnológicas que quebram paradigmas da concepção sobre a atividade, como o deslocamento, a interação com a comunidade local e a simulação de cenários naturais para a aplicação de tecnologias. Se a gente for olhar essa imagem, ela tem muito essa questão, né, do simular diversos pontos turísticos que hoje são muito mais acessíveis ao conhecimento devido a essas inovações tecnológicas, seja pela questão dos transportes, pela facilidade de chegar em menor tempo aos destinos, ou até mesmo dentro de uma ideia de mediação virtual em determinados pontos turísticos, por exemplo. E esse pós-turismo, né, vai ter uma multiplicidade de motivações, de experiências, de locais vistos como turísticos, né? Então se amplia aquela visão de eu quero conhecer a Torre Eiffel, eu quero conhecer a Estátua da Liberdade. E essas mudanças no querer conhecer, na motivação do turista, ela também é influenciada pelas questões econômicas, pelas questões sociais, pelas questões ambientais e pelas questões culturais. Então, o turismo passa a ser visto de uma forma um pouco mais ampla, né? A questão muito mais da experiência. A experiência que o turista vai ter nos diversos lugares e com diferentes enfoques também, né? Eu posso ir para um lugar simplesmente para contemplar aquela belíssima paisagem, ou eu posso querer subir ou descer a cachoeira de rapel, posso querer fazer um esporte de aventura, também atrelado àquela paisagem. Aí lembrando, vocês já viram essa definição de ecoturismo, né? Já trabalharam um pouco isso, mas só trazendo porque eu quero fazer depois uma ressalva entre a diferença de ecoturismo e geoturismo, tá? Para que não haja essa confusão, tá? Então, o ecoturismo é o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. O ecoturismo, sim, ele visa a preservação do meio ambiente, mas ele não trata em si
a questão do patrimônio geológico e da geodiversidade, certo? Ele está muito mais relacionado a uma questão de turismo de natureza que seja sustentável. Como bases, então, do ecoturismo, né? Eu tenho a educação ambiental, a geração de renda para a comunidade local. O ecoturismo ele auxilia na justificação, no ato de justificar as áreas protegidas para que elas sejam preservadas, mesmo que elas não estejam enquadradas dentro do SNUC, né? Mesmo que elas não sejam uma unidade de conservação ou uma APP, né? Uma área de proteção permanente. A questão do intercâmbio cultural também se faz presente no ecoturismo, a valorização da consciência do visitante, que está intimamente relacionada à educação ambiental. Então, para que eu tenha um ecoturismo de qualidade, eu preciso que o visitante, que o turista, esteja engajado nessa proposta também, que ele também tenha a consciência da necessidade da preservação do ambiente. Além disso, manutenção e enriquecimento da biodiversidade. Então, o ecoturismo, fica claro aqui que ele busca a manutenção, o enriquecimento da biodiversidade de espécies vivas. Ele não traz em nenhum momento a questão das rochas, por exemplo, certo? Dos fósseis, enfim. Mas é uma modalidade de turismo bastante interessante, pois visa essa preservação do ambiente. Lembrando também que, obviamente, gera postos de trabalho e por ter essa característica de um turismo mais engajado com a sustentabilidade e mais engajado com a geração de renda para a comunidade local, os postos de trabalho também são locais. Então, o ecoturismo, né, visto enquanto um segmento capaz de produzir um novo dinamismo na organização espacial, tanto para a melhora da região, né, com a implantação de novos serviços e infraestruturas, como também para a possibilidade da especulação imobiliária. E esse seria, sim, um aspecto bastante negativo que vários outros segmentos turísticos também vão ter. O que vai acontecer? As pessoas vão visitar aquela área, vão gostar, algumas vão querer morar, alguns empreendimentos vão ser realizados na área. E qual o problema disso? Bom, a gente pode ter uma subida do preço da terra nesses lugares, uma supervalorização de alguns imóveis também, e isso pode prejudicar a população local, que é quem ganharia mais com esse ecoturismo. Aí eu chego na geodiversidade, que é o grande conceito que vamos trabalhar para entender o geoturismo. Então eu posso dizer que a geodiversidade é o equivalente abiótico da biodiversidade. Então a geodiversidade ela está relacionada às questões não vivas, né? Abióticos, aquilo que não é vivo. Então tem essa definição de geoturismo de geodiversidade que diz que a geodiversidade é a variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos geradores de paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que constituem a base para a vida na Terra. Então essa definição ela é de 2001. Então para vocês verem como é recente essa discussão da geodiversidade. Então, essa figura ajuda a compreender, né, a questão da biodiversidade e da geodiversidade, formando o ambiente natural e dentro da ideia que para conservar a natureza precisamos conservar sim a biodiversidade e a geodiversidade. Nesse esquema aqui da CPRM, a gente consegue ver como eles concebem a questão da geodiversidade. A CPRM, né, que é o Serviço Geológico Brasileiro, começa a tratar da geodiversidade pensando principalmente nos recursos minerais, mas pensa, ao longo do tempo, vai pensar a geodiversidade de uma forma mais ampla.
Então, como um instrumento de planejamento e gestão e ordenamento territorial. Pensa também na questão da prevenção de desastres naturais, seja escorregamento de terra, enfim. A questão da saúde, do meio ambiente, da evolução da terra e da vida, as mudanças climáticas, levantamento geológico e pesquisa mineral, principal foco, né, da CPRM, disponibilidade e adequada utilização dos recursos hídricos, né, a questão dos recursos hídricos entra um pouco também dentro da geodiversidade, o solo preservado para que se possa ter uma agricultura de qualidade, as obras de engenharia para conter determinado problema, né, que muitas vezes causado pelo próprio ser humaninho, as políticas públicas, a questão da educação, a geoconservação e o geoturismo. Então, a CPRM coloca a geodiversidade de uma forma muito ampla, e algumas vezes ampla até demais, pois a agricultura, por exemplo, não teria que estar inserida, a meu ponto de vista, certo? Quando a gente trata da geodiversidade. Mas são questões a se pensar e se trabalhar. Aqui, então, algumas imagens, né, do Geoparque Aspirante Seridó, que fica no Rio Grande do Norte, né, para vocês entenderem por que eu peguei essa imagem, porque tem várias feições diferentes, né? Aqui a gente tem uma mina Birejuí, aqui a gente tem um relevo, né, que é a princesa, que eles chamam, eles mostram, aqui é a testa da princesa e tal. Aqui outra formação rochosa interessante, né? Então temos essa questão das diferentes formações rochosas e aqui também temos desenhos, né, dos, entre aspas, homens das cavernas, né, das primeiras civilizações que tínhamos na região, né? Então a geodiversidade também trata disso. E aí a questão dos valores da geodiversidade, né? Gray, que é um autor que trabalha muito com essa questão, elenca alguns valores da geodiversidade, que seria o valor intrínseco, que é a geodiversidade por ela mesma, ela tem valor nela mesma, né, por aquilo que ela é. A questão cultural também está relacionada, né? Por exemplo, algumas rochas elas têm um valor cultural, uma determinada gruta tem um valor muitas vezes religioso, né? A questão estética, que é a ideia de beleza natural, a questão econômica, principalmente relacionada aos recursos minerais enquanto possibilidade de ganhos financeiros, a questão funcional mesmo, no sentido de função de tu ter algum determinado recurso que possa auxiliar na melhoria da qualidade de vida do ser humano. A ideia da pesquisa também enquanto entendimento da história da Terra e a questão da educação, buscando também a preservação das áreas. E é importante sublinhar que muitos desses valores conversam entre si, se sobrepõem ou pode até estar em conflito. Por exemplo, tem uma área como uma área de mineração, é importante a extração daquele recurso, mas ao mesmo tempo aquela rocha ou aquele mineral é raro, né, e me auxiliaria a contar a história do planeta, né? Então, alguns desses valores podem trazer também essa questão do conflito entre eles. E aí eu tenho a ideia de geodiversidade. Dessa geodiversidade, algumas feições por ter valor ou por estarem ameaçadas ou as duas coisas são consideradas como geopatrimônio, que deve ser conservado, né? O que a gente fala de geoconservação. Uma das ferramentas para essa geoconservação é o geoturismo, né? Uma forma de gerar emprego e renda e uma estratégia de conservação, porque para as pessoas conhecerem aquela determinada feição rochosa, ou aquele cânion, ou enfim, ou aquela falésia, esse bem, essa beleza natural, ela precisa estar preservada para que as pessoas queiram visitar. E o geoparque é uma estratégia também de preservação, ou melhor, de conservação dessas áreas. E aí, como é que eu faço para
para pensar que áreas devem ser conservadas, né? Eu faço uma inventariação, eu quantifico e penso na relevância tanto no âmbito internacional como no âmbito local. Eu avalio a vulnerabilidade dessas feições, se ela é alta, baixa, enfim, e aí penso em estratégias e estabeleço uma forma de monitorar. Então, a partir disso, eu consigo traçar estratégias para conservação de um determinado patrimônio. Se a gente for pensar o turismo desde o início, né, ele se apropria dos valores estéticos e culturais da geodiversidade, né? A gente procura regiões bonitas, digamos assim, para levar visitantes, né? Essa imagem que vocês estão vendo, ela é do Geoparque Arouca, em Portugal, né? Dos geoparques mais antigos, né? E tem muito essa questão, a gente vê população, a gente vê formas de relevo, se observam plantações, aqui a questão dos aerogeradores, e é uma área que atrai sim visitantes pela sua beleza cênica e por suas questões culturais. Então, uma definição de geoturismo é aqui trazida pela Declaração de Arouca, que a gente vai ver mais adiante como trata essa questão toda da geodiversidade, é o geoturismo como o turismo que sustenta e incrementa a identidade de um território, considerando a sua geologia, ambiente, cultura, valores estéticos, patrimônio e o bem-estar de seus residentes. Então, o geoturismo tem sim essa preocupação com a população local. E o geoturismo, gente, ele surge dentro do contexto da necessidade de trazer à tona a importância da geodiversidade e do patrimônio geológico. Ele surge também do contexto da relevância da conservação dessa geodiversidade, desse patrimônio geológico. Surge também da necessidade da interpretação para um público em geral. Então, é necessário que se torne mais acessível esse conhecimento ao público geral. E também no contexto das transformações sofridas pela atividade turística, né? Porque a gente teve muita questão da massificação do turismo, mas hoje as pessoas procuram um turismo mais sustentável, não aquele turismo que chega, desembarca um ônibus e tudo mais, e um monte de gente chega, as pessoas fotografam, compram souvenir e vão embora. As pessoas buscam hoje uma experiência maior, né? Um turismo diferenciado, não aquela coisa que a gente tem da visão do turista que só chega e filmando, fotografando tudo enlouquecidamente. A gente começa a ter uma visão, o próprio turista busca um turismo mais consciente, tentando conhecer também a cultura daquele lugar que ele está visitando, conhecer as pessoas daquele lugar. Aqui então são imagens do Geoparque Arouca, né? E do site deles, que é extremamente organizado, né? Eu trago aqui o exemplo do Geoparque Arouca, porque vocês conseguem acessar o site deles e visualizar. É bem bacana, vale a pena fazer essa visita virtual, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um geoparque só, que é o Geoparque do Araripe, consolidado, mas aí isso a gente vai ver no nosso meeting, tá? Um pouco sobre o Araripe. Então, falei de geoparque, mas não expliquei ainda, né? Então, os geoparques são definidos, né, como áreas geográficas únicas e unificadas, onde sítios e paisagens com relevância geológica internacional são gerenciados com um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.
possui uma abordagem de baixo para cima, porque combina a conservação com o desenvolvimento sustentável e envolvimento das comunidades locais. Então, o Geoparques, né, o programa de Geoparques da Unesco, né, ele vem num comparativo com as reservas biológicas, com a ideia das grandes reservas biológicas mundiais, né? E ele é todo um programa para que se tenha esses territórios, né, ao longo do planeta e que tenham essa visão de proteção, de educação e de desenvolvimento sustentável, certo? Esses pontinhos todos que vocês estão vendo aqui no mapa são geoparques. Se eu não me engano, a gente está agora em 196 geoparques espalhados pelo mundo. A China tem muitos geoparques, a Europa também tem bastante geoparques, né? E uma organização toda. Aqui, se vocês forem ver, aqui está o Geoparque do Araripe, né? Que por enquanto é o único reconhecido pela Unesco, que está dentro do programa né, global de geoparques. Aí os 3 pilares de um geoparque. O que eu preciso para ter um geoparque? Eu penso em geoconservação, ou seja, conservação daqueles patrimônios. Eu penso na educação e na pesquisa. E eu penso no desenvolvimento local, gerando, obviamente, emprego e renda para a comunidade local. Dentro dessa estratégia, né, da Unesco, dos geoparques, se pensa o quê? O geoparque enquanto uma estratégia territorial, até mesmo para a administração desses espaços. Eu tenho limites bem definidos para esse geoparque, então eu tenho algo dentro do Brasil, né, quando a gente fala em projetos de geoparque e o do Araripe, que já está consolidado, enfim. A gente tem um número de municípios que faz parte desse território. E dentro desses municípios nós temos algumas áreas de interesse que são preservadas. Eu tenho a questão da conservação, né, como uma das grandes necessidades do geoparque, o desenvolvimento sustentável e o envolvimento da comunidade local. Eu preciso dessas bases todas para ter um geoparque. O geoturismo, então, dentro da visão de Rose, no ano de 2012, ele conceitua o geoturismo como fornecimento de interpretação e serviços para os geossítios e os geomorfossítios, topografia e artefatos in situ e ex situ, visando a sua conservação e gerando apropriação, aprendizagem e pesquisa por e para as atuais e futuras gerações. Então, quando ele fala de artefatos in situ e ex situ, por exemplo, um fóssil que eu vou no determinado local e o fóssil está ali em campo, eu consigo ver. Ao mesmo tempo, eu tenho, por exemplo, no próprio Geoparque do Araripe, eu tenho um museu que tem muitas peças que são da região e que são fósseis da região e que hoje estão no museu sendo preservadas. Compreendem? Então, seria o material ex situ. Aí temos essa definição de Moreira, eu até deixei o livro linkado no Siga para vocês, que fala que o geoturismo é uma segmentação turística sustentável realizada por pessoas que têm o interesse de conhecer mais os aspectos geológicos e geomorfológicos de um determinado local, sendo essa a sua principal motivação de viagem. Então, o principal motivo que faz o turista ir conhecer aquele determinado local é conhecer um pouco mais dos aspectos geológicos ou geomorfológicos daquela área. E aí nós temos alguns outros segmentos do turismo que também utilizam elementos do patrimônio geológico, né? Eu tenho, por exemplo, o turismo histórico-cultural, que busca conhecer locais históricos, museus, monumentos, santuários.
Eu tenho o turismo desportivo, né? Que as pessoas vão assistir ou participar de eventos esportivos. Eu tenho o turismo ecológico, que as pessoas apreciam o contato com a natureza, né? Então, também esse contato pode ser feito em áreas que têm um patrimônio geológico preservado, o turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo de saúde, pessoal que procura águas termais, né? Que é bem forte, e é o próprio geoturismo, né, que busca conhecer o patrimônio geológico por meio de facilidades interpretativas. Então, não basta eu levar vocês, enquanto né, futuros gestores de turismo, levar um grupo, né, ou pensar num roteiro e, vamos mostrar tais feições geológicas. Mas se vocês não traduzirem isso, ou não buscarem profissionais que possam fazer essa tradução da linguagem científica para uma linguagem mais acessível para o turista, não vai dar certo. Então, o turismólogo, ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai precisar, sim, de profissionais de outras áreas. Vocês não têm que dominar a geologia toda para compreender o geoturismo. Vocês têm que ter uma noção geral e saber que tipo de profissional vocês vão procurar para fazer parceria, entende? A mesma coisa, vocês não têm que dominar toda a biologia, mas vocês têm que saber que em alguns momentos vocês vão precisar de um biólogo, de repente para algum tipo de turismo que seja de observação de espécies, né? É muito em alta o turismo de observação de aves, né? E ele é interessante porque ele gera menos impacto, pois o turista está ali em absoluto silêncio, tentando se camuflar para poder observar as aves em seu habitat natural e eventualmente conseguir uma boa foto, né? Então, é necessário que vocês entendam isso, que vocês vão dialogar sim com outros profissionais. Aí chego na declaração de Arouca, né? Por quê, gente? Porque a geodiversidade ela guarda a memória da Terra. Né? A Declaração de Arouca ela é mais recente do que essa Declaração Internacional dos Direitos da Terra, né? E a Declaração de Arouca vai pensar o geoturismo enquanto estratégia para a promoção da geoconservação. A Declaração Internacional dos Direitos da Terra ela é anterior, mas ela é interessante de ser pensada. Por quê? Porque lá em 1991, né, antes ainda da Eco 92, da Rio 92, já tinha-se essa ideia de pensar o quão é importante eu resguardar a memória da Terra para as futuras gerações. Então, a Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra diz o seguinte: assim como cada vida humana é considerada única, não é chegado o tempo de reconhecer a condição única da Terra, ou seja, de tu compreender o planeta não só como teu local de moradia. A Terra, nossa mãe, é base e suporte de nossas vidas. Somos todos ligados à Terra. A Terra é o elo de união entre todos nós. Então, o que todos nós temos em comum é a Terra. A Terra, com 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, né, é o berço da vida, da renovação e das metamorfoses de todos os seres vivos. Seu longo processo de evolução e seu lento amadurecimento deu forma ao ambiente no qual vivemos. Nossa história e a história da Terra estão intimamente entrelaçados. As origens de uma são as origens da outra. A história da Terra é nossa história. O futuro da Terra será nosso futuro. E é importante pensar, gente, que se não fosse essas condições do nosso planeta, a vida como nós conhecemos hoje também não seria possível. Pelos estudos que a gente faz de fósseis e tudo mais, a gente sabe que a Terra no passado tinha outras características, que tinha uma concentração
diferente de gases na atmosfera, né? Uma série de questões dos próprios continentes que eram juntos, enfim, né? Todo um estudo sobre o planeta. E se não fossem as condições que temos hoje, nós não teríamos vida na Terra. A face da Terra, a sua feição, são o ambiente do homem. O ambiente de hoje é diferente do ambiente de ontem e será diferente também no futuro. O homem não é senão um dos momentos da Terra. Não é uma finalidade, é uma condição efêmera e transitória. Então, nós aqui, enquanto seres humaninhos, nós estamos de passagem. O planeta é muito mais antigo do que nós. A vida na Terra é muito mais antiga do que a nossa existência. Da mesma forma como uma velha árvore registra em seu tronco a memória de seu crescimento e de sua vida, assim também a Terra guarda a memória de seu passado. Uma memória gravada em níveis profundos ou superficiais, nas rochas, nos fósseis e nas paisagens, a Terra preserva uma memória passível de ser lida e decifrada. Então, como eu falei para vocês antes, através dos fósseis a gente consegue compreender que espécies ocupavam a Terra no passado e através deles também a gente consegue compreender como era o nosso planeta no passado. Atualmente, o homem sabe proteger sua memória, seu patrimônio cultural. O ser humano sempre se preocupou com a preservação da memória, do patrimônio cultural. Apenas agora começou a proteger seu patrimônio natural, o ambiente imediato. É chegado o tempo de aprender a proteger o passado da Terra e, por meio dessa proteção, aprender a conhecê-lo. Essa memória antecede a memória humana. É um novo patrimônio, o patrimônio geológico. Um livro escrito muito antes de nosso aparecimento sobre o planeta. O homem e a terra compartilham uma mesma herança, um patrimônio comum. Cada ser humano e cada governo não são senão meros usufrutuários e depositários desse patrimônio. Todos os seres humanos devem compreender que a menor depredação do patrimônio geológico é uma mutilação que conduz à sua destruição, a uma perda irremediável. Todas as formas de desenvolvimento devem respeitar e levar em conta o valor e a singularidade desse patrimônio. Aí a questão, né, dos participantes todos, né, que trouxeram a necessidade do envolvimento de todos na preservação do nosso planeta. Aqui é um pouco da bibliografia consultada para a construção dessa aula. Agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, preocupações, inquietações geográficas podem me mandar um e-mail ou um direct no @geografialinda que eu respondo com áudios fofos. Certo, gente? Obrigada. Beijo.